Questão 27 da prova de 2004. Olha só, me acompanha. O que é que nós temos aqui? Uma inequação quociente. A princípio parece ser uma inequação quociente do segundo grau. Só que antes nós temos um problema. Ela no final você vai ver que ela na realidade é uma inequação quociente do primeiro grau. Só que antes de nós começar a resolver, deixa eu apenas alertar você. O que a gente percebe é que os iniciantes, eles têm assim o costume de pegar esta expressão daqui, x menos 2, eles pegam essa expressão que está dividindo e passam aqui para o membro da direita multiplicando, como se pudesse fazer isso, só que não pode fazer. E por quê? Por um detalhe bem simples, isso aqui não é uma equação, é uma inequação, você não pode fazer isso daqui. E qual o motivo de você não poder fazer? Isso é simples. Ora, nós já sabemos lá da matemática básica que quando você tem uma inequação e que você multiplica ambos os membros dessa inequação por um número negativo, o que é que acontece? O sentido da desigualdade, ele é invertido. Você altera o sentido da desigualdade. Se o sentido da inequação for de maior, quando você multiplica por menos, ele passa a ser menor. Se for de menor, passa a ser de maior. Maior ou igual, passa a ser menor ou igual. Menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Toda vez que você pega uma inequação e multiplica por um número negativo. Quando você multiplica por um número positivo, não acontece absolutamente nada com esse sentido da desigualdade, maior ou menor. Ora, só que essa expressão x menos 2, ninguém, a princípio, sabe se é positivo ou se é negativo. Você não sabe dizer quando é que é positivo e quando é que é negativo. Portanto, não é interessante que você passe essa expressão para o membro da direita. Se fosse uma equação, conforme já falei para você, não tem absolutamente nenhum problema. Mas aqui não. Por conta disso, o que é que nós vamos fazer? Ora, vamos pegar 4 mais x e passar para o membro da esquerda. Tirar o MMC e deixar nesse membro da direita o número 0. Mesmo porque quando se define, lá em matemática, quando você define na equação quociente, você tem f de uma função, f de x no numerador, g de x no denominador. Aí você tem, para definição, f de x sobre g de x maior ou igual a 0, maior que 0, menor ou igual a 0, ou então menor que 0. Portanto, sempre 0 no membro da direita. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer operações equivalentes, digamos, permitidas, onde eu obtenho no membro da direita o número 0. Então vamos lá. Essa expressão, esse binômio do primeiro grau, 4 mais x, nós vamos passar lá para o membro da esquerda subtraindo. Está aqui, ó. Eu coloco parênteses por uma questão só de precaução. Ora, tirando o mínimo múltiplo comum aqui nesse primeiro membro, eu tenho x menos 2 e o número 1 aqui embaixo. O MMC de 1 e de x menos 2 vai ser o próprio x menos 2. Portanto, a gente coloca aqui, ó, x menos 2. Fazendo as operações, nós vamos ter x menos 2 dividido por x menos 2, isso é igual a 1. 1 vezes x ao quadrado menos 3, você vai obter x ao quadrado menos 3. E aí nós temos x menos 2 dividido por 1 daqui de baixo, você vai ficar com x menos 2. Aí você vai ficar com 4 mais x, que multiplica x menos 2. Está aqui, ó, 4 mais x, que multiplica x menos 2. Ora, você aplicando a propriedade distributiva e reduzindo os termos semelhantes, você vai ficar no numerador menos 2x mais 5 sobre x menos 2, menor ou igual a 0. Portanto, isso aqui agora está de acordo com a definição de inequação quociente. Agora observe que aqui é 0. E um detalhe importante, esta inequação aqui, ela na realidade é equivalente a essa. Portanto, resolver esta inequação, você também está resolvendo esta aqui. Só que essa aqui de uma maneira muito mais simples. Próximo passo, vamos lá. Eu preciso saber quando é que esta expressão menos 2x mais 5, quando é que ela é positiva, quando é que ela é nula, ou então quando ela é negativa. A mesma coisa com a expressão x menos 2. E por que eu preciso saber disso? Ora, por um detalhe bem simples, muito simples. Como eu tenho uma fração, e esta fração, o resultado dessa fração tem que ser menor ou igual a 0, ou seja, negativo ou igual a 0. Eu já sei lá da matemática básica, para que esta fração seja negativa, o resultado seja negativo, eu tenho que ter duas situações.
o numerador negativo e o denominador positivo, ou então ao contrário, o numerador positivo e o denominador negativo. Ora, portanto, eu preciso saber quem é o que quando. Quando é que essa expressão é positiva, negativa ou nula. E aí o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar isso de uma função. Então vamos pegar menos 2x mais 5. Qual que é que eu faço? F de x igual a menos 2x mais 5. Fica mais fácil para mim se a gente chamar isso de uma função, nomear ela por através de uma função. O que a gente vai fazer aqui agora? Como essa é uma função do primeiro grau, uma função afim, nós já sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta. Pode ser uma função crescente ou decrescente. Vai ser crescente quando este coeficiente angular aqui for negativo. E nesse caso aqui ele é negativo. Portanto, eu sei que esta função do primeiro grau, ela é sempre decrescente. E aí o que é que eu vou fazer? Primeiro passo aqui nesse caso é tirar a raiz. E o que é que significa tirar a raiz de uma função? É você pegar a expressão dessa função e igualar ela a zero. Portanto, eu tenho f de x igual a zero. Portanto, nós vamos ter menos 2x mais 5 igual a zero. Ora, x é igual a 5 meios. Portanto, a raiz dessa função é o valor que faz com que o valor de y, o valor da função, zero, ou seja, se anule. Ora, eu já sei, lá da matemática básica, que o gráfico é uma reta. Portanto, eu coloco uma reta decrescente, conforme eu já falei para você. Por quê? Porque o coeficiente angular aqui é menos 2. E o coeficiente angular negativo produz uma função decrescente. Aí eu coloco aqui 5 meios. E aqui é interessante, eu percebo aqui em sala de aula, que não adianta eu fazer isso daqui, porque eu percebo que alguns alunos não entendem na realidade qual a mensagem desse gráfico. O que é que significa você na realidade fazer esse gráfico? O que significa é o seguinte: a matemática, o gráfico melhor falando, está lhe dizendo que esta expressão daqui, menos 2x mais 5, ela vai assumir valores positivos sempre que você pegar valores menores, valores para x, menores que 5 meios, ou seja, na reta numérica, à esquerda de 5 meios. Então vamos tentar exemplificar. 5 meios é 2,5. Qualquer valor à esquerda de 2,5. Um exemplo, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1, 2, 1,9. Esses são alguns exemplos de valores situados à esquerda de 5 meios. Ora, quando você pegar qualquer um desses valores, e os infinitos também que você tem à esquerda, e substituir aqui, você vai ter como resposta um número que é positivo. Isso é importante você entender. Por exemplo, se nós pegarmos o número 1, 1 é menor que 5 meios. Na reta numérica, o número 1 está à esquerda de 5 meios. Ora, eu não sei qual o valor da função de 1, não sei qual o valor da imagem de 1. Agora eu sei uma coisa, o gráfico está me garantindo, esse número é positivo. Você quer ver uma coisa? Me acompanha aqui. Vamos calcular a função de 1, o f de 1. Se eu colocar aqui f de 1, nós vamos ter menos 2 vezes 1 é igual a menos 2, menos 2 mais 5 é igual a 3. Ora, 3 é positivo. Ora, se fosse apenas para saber o sinal, eu perdi tempo fazendo esses cálculos. O gráfico já me deu essa resposta. Um outro exemplo, vamos ver um número negativo. Olha só, um número negativo. Apesar desse número que eu vou escolher ser negativo, o valor da função é positivo. Vejamos o número menos 5. Ora, menos 5 na reta numérica está à esquerda de 5 meios. Ele é menor que 5 meios. Vamos calcular a função de menos 5 para ver o que a gente vai achar. Vamos lá. Coloque aqui menos 5, nós vamos ter f de menos 5. Menos 2 vezes menos 5, isso vai dar, menos com menos dá mais, 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. Ora, 15 é positivo, mas o gráfico já estava me dizendo. Ele não me disse que era o valor 15, mas me disse, olha, o número que você vai encontrar, seja ele qual for, é positivo. É isso que significa. O gráfico serve justamente para você ganhar tempo. É interessante como uma informação aqui interessante, vale a pena a gente fazer esse comentário. Você pega as provas do Enem, entendeu? E você vê uma quantidade muito grande de gráfico, de questões com gráfico. É interessante esse tipo. Por quê? Porque gráfico é um tipo de ferramenta, de dispositivo matemático que permite com que você obtenha informações de maneira rápida, informação precisa
e rápida, pois é justamente isso a função desse gráfico aqui agora. Para valores à direita de 5 meios, esta expressão daqui diz que o valor da função, não é do número, é da função, será sempre negativo. Vamos lá. 5 meios, eu já lhe disse, é 2,5. Então vamos tomar, por exemplo, o número 3. Olha, eu sei que 3 é maior que 2,5. Está à direita, o número 3 está aqui, ó. Portanto, número 3. O que é que significa isso? Quando eu pegar a função, calcular a função do número 3, vamos supor que o número 3 esteja aqui. Ora, para que eu possa encontrar esse gráfico, imagine a seguinte situação. Eu não vou subir. Claro, se eu quiser encontrar o gráfico, vou ter que descer. Quando você desce aqui, partindo do x igual a 3, até você encontrar o gráfico, você vai encontrar o gráfico numa região onde ele é, digamos assim, negativo. O gráfico está lhe informando. Apesar de 3 ser positivo, a função de 3, a imagem de 3, através dessa expressão, vai ser um número negativo. Vamos confirmar? Então me acompanhe aqui. Calculando a função de 3, você vai ter menos 2 vezes 3, isso é igual a menos 6. Menos 6 mais 5 é igual a menos 1. Olha aí, confere, o gráfico já tinha dito isso para você. Olha, eu não sabia que era menos 6, agora com certeza o valor é negativo, o gráfico mostrou para você, ok? Essa expressão aqui, x menos 2, nós vamos fazer a mesma coisa, me acompanha aqui. Vamos pegar x menos 2 e chamar isso de g de x, a função g de x. E aí nós vamos fazer função do primeiro grau, ok? Isso aqui, o coeficiente angular é o número 1, 1 é positivo, portanto essa função ela é sempre crescente. E aí a mesma coisa que eu fiz aqui, vamos calcular a raiz dessa função. Portanto vamos pegar a expressão x menos 2 igual a ela a zero. Quando eu faço isso, eu encontro x igual a 2. O que é que significa essa raiz? Muito bem. X igual a 2, o número 2 é exatamente o ponto do eixo das abscissas, aquele eixo horizontal, onde a reta vai interceptar esse eixo. Portanto, a reta dessa função fura, digamos assim, né, o eixo x no ponto x igual a 2. E como o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Eu desenhei ela aqui para você, ó. A reta é crescente. Ok, muito bem. Vamos fazer a interpretação. Acima do eixo x, quando você traça aquele eixo y, acima do eixo x, os valores de y são sempre positivos. Abaixo do eixo x, os valores de y são negativos. Vamos fazer a interpretação. Esse gráfico está lhe dizendo o seguinte: para qualquer valor à direita do número 2, seja ele qual for, 2,000001, não interessa, foi maior que 2, o valor que você vai pegar para a função desse número vai ser positivo. É isso que o gráfico está querendo dizer. Mais uma vez, sem nenhuma pressa, vamos pegar aqui o número 5. Ora, 5 é maior que 2. Na reta numérica, 5 está à direita de 2. Se você substituir para calcular o g de 5, você terá g de 5 igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. Mas 3 é positivo. Eu já sabia disso. Eu não sabia que era 3, mas eu já sabia. E para a gente não interessa o valor particular. Lembre-se que o que interessa para a gente é o sinal. Tá lembrado aqui daquela observação que eu fiz? Mais com menos, menos com mais, menos com menos e mais com mais. O que está me interessando é o sinal. Retorne aqui para mim. Portanto, para qualquer valor à direita de 2, esta expressão x menos 2, que é o denominador daquela fração, assumirá valores positivos. À esquerda de 2, essa expressão, o gráfico está lhe dizendo que assumirá valores negativos. Muito bem. Ora, em que situação nós temos aqui agora? Olha só onde é que nós estamos. Eu preciso saber quando é que esse numerador vai ser positivo, negativo ou nulo. Quando é que esse denominador será positivo, negativo ou nulo. Ora, eu já obtive a informação do numerador. Vai ser positivo à esquerda de 5 meios, será negativo à direita de 5 meios e será zero quando x for igual a 5 meios. O denominador, o gráfico também está me informando, vai ser negativo à esquerda de 2, vai ser positivo à direita de 2 e vai ser nulo com x igual a 2. Só que essas informações, elas estão, digamos assim, dispersas, elas estão espalhadas. Foi o que os matemáticos fizeram. Eles criaram uma tabela chamada tabela de sinais, onde nós vamos concentrar
vamos compactar, condensar todas essas informações em um lugar só, porque aí fica mais fácil nós olharmos e descobrir quando é que essa função é negativa, positiva ou nula. Então o que nós vamos fazer? Me acompanha aí. Se for o caso, você até repete todo esse quadro que eu vou mostrar aqui agora para você. Me acompanha aqui agora. Olha só o que é que você tem aqui agora. Uma tabela de sinais. Ok? Então, para aqui eu coloco o numerador menos 2x mais 5. E aqui embaixo eu coloco o denominador x menos 2. Como nós temos duas raízes, lembra? Retorne aqui para mim. X igual a 5 meios e x igual a 2. Essas duas raízes, as duas raízes são distintas. Elas não são iguais. Por conta disso, me acompanhe. Nós vamos puxar aqui duas colunas, ó, uma para cada uma das raízes. Se eu tivesse, digamos assim, uma outra inequação quociente com 3 raízes distintas, eu faria 3 colunas. 4 raízes distintas, eu faria 4 colunas. Aqui eu tenho apenas duas raízes distintas, portanto eu coloco 2 colunas. E aí agora o que é que nós vamos fazer? Presta atenção que é interessantíssimo isso, olha só. Vamos concentrar nossa atenção nessa expressão menos 2x mais 5. Olha só, a raiz dessa função eu já sei, é o número 5 meios. E aí agora você em sua casa, o que é que você vai fazer? Você faz tabelinha e aí você coloca a ponta do seu lápis aqui, ó, no cruzamento da linha menos 2x mais 5 com a coluna 5 meios. Você vai colocar a ponta do seu lápis aqui e você vai dar uma olhada. Retorne aqui, Gabi, para mim, por favor. Você vai dar uma olhada. Esta expressão para x à esquerda de 5 meios, nós já vimos que a função assume valores sempre positivos. À esquerda de 5 meios, para valores menores que 5 meios, a função vai ser positiva. Retorne aqui para mim. Portanto, para valores à esquerda de 5 meios, essa expressão será sempre positiva. Você vai fazer isso daqui, ó. Vai botar o sinal de mais, ok? Você retorna a ponta do seu lápis para cá e dá uma olhadinha no gráfico. Para valores à direita de 5 meios, a função assume valores negativos. Retorne aqui, você chega aqui agora, ó, e coloca o sinal de menos. Portanto, a informação que estava espalhada agora está, digamos assim, linearizada. Você colocou tudo em uma linha só. Bom, a próxima é essa daqui. E a raiz dessa expressão é essa aqui. Você coloca a ponta do seu lápis aqui e dá uma olhadinha no gráfico. Vamos lá, vamos consultar o gráfico. O gráfico da expressão x menos 2 diz que para a esquerda de 2 a expressão assume valores negativos. O que é que você faz? Você chega aqui agora, ó, e coloca o sinal de menos. Volte para cá para o gráfico. À direita de 2, a função assume valores positivos. Retorne para cá. À direita de 2, a função x menos 2 assume valores positivos. Você vai colocando aqui positivo. Mais raiz que você tivesse aqui, você iria colocando positivo aí, ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Olha só, chegamos agora já no final da resolução. Como eu tenho uma divisão, retorne aqui para mim. Lembre-se que eu tenho uma divisão. E se é uma divisão, eu posso aplicar aquela regrinha lá do 7º ano, aquela historinha de menos dividido com mais dividido com menos. Eu posso fazer isso agora, porque eu tenho divisão. Mesmo porque aquela regrinha, ao contrário do que alguns iniciantes fazem, eu só posso aplicar para multiplicação e para divisão. Então vem para cá. Olha só o que é que esse gráfico diz. Todas as informações dos gráficos eu coloquei todas elas aqui, portanto isso aqui está concentrado, eu não preciso mais desviar a minha atenção. Essa tabela diz que para a esquerda de 2 a função numerador é positiva e à esquerda de 2 a expressão denominador assume valores negativos. Aí eu vou fazer para valores à esquerda de 2 mais dividido com menos, isso é igual a menos. Ora, entre 2 e 5 meios, ok? Ou seja, entre 2 e 2,5, ambas as funções, tanto o numerador quanto o denominador, são positivos. Portanto, quando você fizer positivo dividido por positivo, ora, você vai encontrar o quê? Positivo. E para valores à direita de 5 meios, 2,5 em diante, você vai ter o numerador sendo negativo e o denominador sendo positivo. Como você está numa divisão, vamos fazer menos dividido com mais. Isso é igual a menos. Opa! Agora vamos lá, veja só o que é que vai acontecer aqui agora. 90% da questão já está feita. Eu quero agora, retorne aqui para mim. Lembre-se que a pergunta, na realidade, ela foi feita aqui.
x ao quadrado menos 3 sobre x menos 2 menor ou igual a 4 mais x. Como isso aqui é estranho para mim, eu peguei e fiz o quê? Passei isso para lá para deixar o zero, porque o zero é familiar. Eu estou de acordo com a definição de inequação quociente. E aí fui fazendo as etapas e cheguei aqui. Portanto, responder a esta expressão, na realidade é responder a essa daqui. Só que agora, a pergunta é, quando é que essa fração vai ser negativa ou nula? Ou negativa ou nula. Então me acompanhe, negativa ou nula. Ora, essa região aqui me interessa, ó. Ora, vamos lá, vamos ver. Esse número aqui é o número 2. Ora, à esquerda de 2, isso me interessa. Por quê? Porque à esquerda de 2, eu vou encontrar para resultado dessa fração um número negativo. Portanto, à esquerda de 2 me interessa. Eu vou pegar aqui, ó, nós vamos fazer isso daqui, ó. Pronto. Ó. Significa, então, que qualquer valor à esquerda de 2 é interessante para esse tipo de questão. Entre 2 e 5 meios, isso não interessa, gente. Por quê? Porque a resposta dessa divisão, no caso entre 2 e 2,5, vai ser positiva. Mas a pergunta não é positiva, a pergunta é negativa. Portanto, não me interessa o intervalo real de 2 até 5 meios. Ora, à direita de 5 meios, o que é que nós temos? Menos dividido com mais é menos. Mas menos me interessa, porque a pergunta é em cima de menos. Portanto, eu vou colocar aqui, ó. Pronto, eu tenho aí agora. Agora tem um detalhe. Agora é que vem a parte mais, que requer mais atenção do iniciante. Ora, ele quer menor ou igual a zero. Aí é que está o perigo. A armadilha está nesse igual a zero. Nós já sabemos, lá da matemática básica, que uma fração ela só vai ser igual a zero quando você tiver o numerador igual a zero e o denominador diferente de zero. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, quando você tem um numerador diferente de zero e o denominador igual a zero, isso não dá coisíssima nenhuma. Esse tipo de cálculo simplesmente não existe na matemática. 2 dividido por zero não dá nada. 5 dividido por zero, isso não tem resposta. 3 dividido por zero, isso não tem resposta. Então é interessante que você perceba isso. Ora, como para que essa função, para que aquela fração seja igual a zero, eu tenho que ter o numerador igual a zero e o denominador diferente. O denominador não pode assumir o valor zero. E quem é o denominador? Ora, o denominador é x menos 2. Portanto, x menos 2 não pode ser igual a zero. E quando é que x menos 2 é igual a zero? Quando x é igual a 2. Portanto, x igual a 2 está proibido. Vamos retirar o valor x menos 2. Como é que nós retiramos? Deixamos isso aqui, ó, essa bolinha aqui vazia. Agora, quando é que o numerador é igual a zero? Ora, o numerador vai ser igual a zero quando o x for igual a 5 meios. Não esqueça disso não, retorne aqui para mim, Gabi. Olha, menos 2x mais 5 é igual a zero quando o x for igual a 5 meios. Portanto, 5 meios vai zerar o numerador e não zero o denominador. Portanto, ó, o valor 5 meios interessa a gente. Portanto, vamos fechar o valor 5 meios. Portanto, eu tenho qualquer número real maior ou igual a 5 meios. Mas eu tenho também uma outra opção. É quando eu tenho x menor que o número 2. Portanto, para que seja menor ou igual a zero, tanto serve ser menor que zero, mas também serve ser igual a zero. Ora, menor que zero, eu tenho x menor que 2. Você substituir qualquer número que você pensar. Menor que 2, o número 1, número 0, números inteiros que eu estou falando, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quando você substituir ali, você vai encontrar como resposta um número negativo. Agora, maior ou igual a 5 meios, se você colocar os 5 meios, vai zerar. Mas zero aceita-se. Ou então qualquer número maior que 5 meios, ou seja, maior que 2,5, você vai encontrar um número também negativo. Portanto, você tem duas opções. Olha o que é que você tem aqui. X menor que 2 ou x maior ou igual a 5 meios. Portanto, a gente diz que o conjunto de solução daquela inequação é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, contanto que x seja menor que 2 ou x seja maior ou igual a 5 meios. Ok? Bom, essa foi a questão 27 da prova de 2004.